Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um aulão aqui nesse canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma dor ou um sentimento latente de muitas pessoas, gente. E é uma coisa que, inclusive, a gente não tem coragem de falar para as outras pessoas. Afinal de contas, por que as pessoas não me levam a sério? Por que as pessoas não me levam a sério da forma como eu gostaria, da forma como eu acredito que eu mereça, da forma como eu realmente acredito que eu tenho valor, ou que eu poderia ser visto por, ou da forma desse que você se vê? Porque tem muitas pessoas que, inclusive, acreditam que tem valor demais, mas os outros não percebem isso também. E o que quer dizer isso, né? Afinal de contas, o que é esse sentimento? Esse sentimento, gente, é a nossa percepção de valor. E que muitas vezes está relacionado também ao quê? Credibilidade. A gente tem percepção de valor com relação às outras pessoas também. Muitas vezes a gente olha para alguém, muitas vezes não. Sempre a gente olha para alguém e inconscientemente a gente já decide o valor que a gente acredita que essa pessoa tem. O que é essa questão de valor, Fer? Pensa aqui comigo, gente. Essa percepção de valor é o tempo que você vai dar para essa pessoa, caso vocês venham, né, conversar, trocar alguma ideia, alguma coisa assim. Se você vai dar essa chance para essa pessoa, digamos que essa pessoa quer te encontrar, quer falar com você, né, vocês ali começaram a trocar alguma ideia, você vai decidir, essa pessoa vale a pena perder meu tempo com ou não? Quanto tempo eu vou depositar, dividir com essa pessoa ou não vou? Essa pessoa aqui, será que ela é tudo isso que ela parece ser ou ela não é? Será que eu já confio, já acredito ou não? Será que eu vou comprar dela ou não vou? Será que vale a pena eu chamar essa pessoa para um próximo encontro ou não? Será que essa pessoa aqui vale a pena eu apresentar para os meus amigos ou não? A gente inconscientemente já responde todas essas perguntinhas aqui na nossa cabeça, que elas são relacionadas ao quê? Percepção de valor, também relacionadas ao quê? Primeira impressão e a credibilidade. Então, hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse sentido, porque isso, gente, não está somente relacionado à nossa competência, ao que a gente realmente vale. Não está. Quais são algumas dessas causas, gente? Por que isso acontece? É claro que a gente compreende que existe, né? São dois universos, né? Tem você, né? São dois universos, não, são dois interlocutores, né? É um relacionamento de duas partes. Pronto, agora ficou melhor. De duas partes, é você e um terceiro, que muitas vezes é uma pessoa, ou é uma empresa, ou é algum outro cliente, que pode ser uma empresa também, enfim. Então, é um relacionamento de duas partes. Ou seja, não só o que a outra parte considera é 100% do que realmente é, 100% da verdade. Porém, tudo começa na sua própria percepção de valor. Então, a primeira grande coisa é que muitas vezes as pessoas não te levam a sério porque você não se leva a sério em primeiro lugar. E tem uma frasezinha que eu sempre digo para vocês, gente, que é o seguinte: a forma como você se valoriza determina como os outros vão te valorizar. A forma como a gente se valoriza, gente, ela é a média, ela é a base, ela é como se fosse, né, a fundação de como os outros vão te tratar. Então, dificilmente alguém vai te tratar menos do que você mesma se trata. Ou dificilmente alguém vai te dar uma credibilidade menor do que aquela que você genuinamente acredita que tem. Dificilmente isso vai acontecer. Geralmente esse daqui é o padrão e aí é daqui para mais. Então, por isso que é muito importante a gente considerar antes como você se vê. Qual é essa sua percepção de valor com relação a si mesma? A questão do se levar a sério, gente, eu vou trazer uma coisa aqui que pode pegar um pouquinho na ferida de algumas pessoas, mas a gente precisa enxergar algumas coisas para entender por que alguns padrões vêm se repetindo na nossa vida. Essa própria questão de se levar a sério acontece com muitas pessoas que muitas vezes querem compensar alguma coisa através de ser engraçada demais, fazer muita piadinha, ou querer agradar demais os outros, ou querer ser simpático demais, ou muitas vezes até ser rude e reativo demais, fechado demais. Então a gente geralmente compensa essa nossa autopercepção com alguma atitude, tá? Com algum comportamento. Então, com algum comportamento. Então, por exemplo, qual era o meu comportamento? O meu, vou trazer o meu aqui, tá? Muitas vezes querer ser boazinha demais.
querer ser legal demais com todo mundo, quando nem precisa, gente. A gente não precisa ser super legal e o máximo com todo mundo. Mas isso muitas vezes é uma referência do quê? De insegurança, do medo da rejeição, até da nossa própria percepção de valor. E aí você pega uma coisa que você sabe que você tem, que inconscientemente ela funciona, no meu caso é, por exemplo, carisma, só que você leva isso ao extremo, em situações em que aquilo não faz sentido, inclusive que acabam comprometendo, né, a sua credibilidade. Tem pessoas que fazem isso com humor, faz piada demais o tempo inteiro, e sabe o que é o pior? Faz muita piada de si mesmo. Gente, fazer uma outra piadinha sobre nós mesmos é ok, é legal para quebrar um gelo, mas quando isso começa a ser demais, você passou dos limites, isso compromete totalmente como as pessoas te levam a sério. Próxima coisa, gente, isso aqui muita gente faz e não se dá conta, não se dá conta. Se você faz isso, ó, concorde aqui comigo, manda aqui pra mim se você é uma pessoa que faz isso. Você pede desculpa demais. Tudo que você faz, ai, desculpa, cheguei um pouco atrasado, desculpa, falei uma palavra errada, ai, me desculpa, derrubei tal coisa, desculpa, tropecei, desculpa. Você tá quase pedindo desculpa por existir. Não existe nada, gente, que acabe afetando a nossa credibilidade mais do que pedir desculpa demais. Se desculpar demais. Parece que você é uma pessoa frágil, sensível, sabe? Parece que você é uma pessoa tão delicada, parece que você é uma pessoa despreparada, sabe? Você dificilmente vai ser levado muito a sério por pedir desculpa demais. Então, pondera isso. Tem um livro muito bom que eu li, que foi o livro que me deu um estalo, assim, para eu compreender essa questão da desculpa, que é Girl Stop Apologizing, da Rachel Hollis, que é Garota, Pare de Se Desculpar, tá? É Rachel Hollis, o nome da autora. E foi muito legal. Ele me fez me dar conta dessa coisa que, principalmente uma característica feminina fortíssima, gente, de pedir desculpa o tempo inteiro, porque a gente tem que ser a boa moça, a boa menina, tem que fazer tudo certinho. Ó, de volta, não é a questão, não, a gente não tá tirando aqui o mérito da educação, é claro que a gente é educado, que a gente vai se desculpar, quando houver esta razão, a gente tem que cuidar com o quê? Excesso, cuidado com esse excesso de desculpa o tempo inteiro. Próxima coisa, cuidado com as críticas. Aquelas críticas que só você fala pra você, que só você escuta, mas que você fala pra você o tempo inteiro. Mas principalmente, cuidado com aquelas críticas que você faz sobre você na frente dos outros. Porque, de volta, eu falei já no princípio da autotransferência, que é um dos princípios fortíssimos na questão da comunicação. Pessoas que você olha e dá credibilidade, leva essa pessoa a sério, você vai entender que essas pessoas sabem usar o princípio da autotransferência super bem. Eu uso demais o princípio da autotransferência, não é com esta intenção, mas quando você compreende o valor dele, você aprende a usar de uma forma, inclusive, ainda muito mais assertiva. E o que é isso? Aquela pessoa que fica se criticando o tempo inteiro. Cheguei atrasada. Ai, eu sou muito idiota, tinha que ser eu mesmo, porque eu sempre tô atrasada. Aquela pessoa que mandei o e-mail errado. Eu sou muito burra mesmo, por que eu fiz isso? Cuidado, essas autocríticas em público, elas vão deteriorando sua própria imagem. A autoimagem e a sua imagem percebida. Cuidado demais, gente. Isso sim faz com que as pessoas não te levem tão a sério. Se você é a primeira pessoa a se criticar, você acabou de dar um alvará para que os outros façam o mesmo com você. E isso é uma coisa que acontece forte demais, o quê? Em relacionamento amoroso, sabe? Por isso que é muito importante, gente, que a gente cuide da nossa autoestima, da nossa autoimagem. Isso não é balela. Porque o que acontece? A gente tem essa percepção de nós mesmos e a gente espera que o outro preencha esse vazio, ou que o outro compense isso que a gente não tem, isso que a gente já não acredita sobre nós. E aí o relacionamento ele acaba ficando pesado. Você está constantemente esperando isso do seu parceiro, ou por tanto você já fazer isso sobre si mesma, ele vai continuar repetindo a mesma coisa. Então lembra lá, a forma como você se valoriza determina como os outros vão te valorizar. Como você quer ser valorizada dentro do seu relacionamento? Seja a primeira pessoa a trazer essa percepção de valor para você. Próxima coisa, não se posicionar para o que quer. Então a gente tem que parar com essa brincadeira de adivinha. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer, que o outro adivinhe o que a gente quer ouvir, que o outro adivinhe a posição que você quer assumir, que o outro adivinhe os seus desejos, suas necessidades, suas vontades. Para de achar que as outras pessoas são adivinhas, porque você só vai se frustrar.
A gente só se frustra quando a gente coloca essa expectativa tão gigantesca nos outros. Por isso que a nossa comunicação ela é tão importante. Inclusive, saber comunicar o que a gente quer, para que eu estou aqui, quais são os meus limites e se posicionar para isso. Porque acontece, muitas vezes a gente só quer as coisas, mas a gente não se posiciona para viver isso, a gente fica esperando elas acontecerem, e aí a gente se faz de vítima porque, ó, céus, ó vida, para mim as coisas não acontecem. Por que será? Porque você não está se posicionando para viver isso. Você não está assumindo tudo que vem junto com esse outcome, né? Com esse objetivo, com esse desejo que eu tenho. E aí o que acontece no meio do caminho? Você se frustra porque as pessoas não vão te levar a sério como você gostaria. Porque você não está sendo um reflexo vivo, você não está se posicionando como uma pessoa que está pronta para viver aquilo. Próxima coisa, você não compartilha suas ideias e opiniões por medo de rejeição. E aí você faz o quê? Você aceita sempre as ideias e opiniões dos outros, por mais que você não concorde. Aí você vai construindo e fazendo crescer o que? Um ressentimento gigantesco aqui dentro de você, porque você não sabe se posicionar, porque você não sabe dizer quando uma coisa não tá certa para você, quando você tem uma opinião diferente, uma ideia diferente. E aqui volta para o quê? Claro que volta para o nosso posicionamento, mas a comunicação, quando a gente não tem essa maestria da comunicação, a gente tem medo de ser mal interpretado. E muitas vezes a gente faz o quê? Vai guardando. A maestria da comunicação, sim, mas da nossa autoestima também. Quando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança estão abalados, a gente não tem essa coragem de se posicionar. E a gente vai o quê? Perdendo essas oportunidades todos os dias. E isso vai comprometendo o quê? Quanto mais a quantidade como as pessoas nos levam a sério e como a gente se leva a sério. Que eu queria falar uma outra coisa. Antes eu falei aqui sobre você se criticar. Mas uma coisa que compromete isso também é o quê? Criticar os outros demais, principalmente em público. O que entra aqui? Fofoca. Se você muitas vezes, para se promover, você precisa diminuir uma outra pessoa, ou se para promover uma outra pessoa, você precisa diminuir uma terceira. Tudo isso compromete como você é percebido e como as pessoas veem isso em você. Olha, isso aqui é bem poderoso. A sua imagem não está consistente com o que você quer. Essa é uma outra razão. Então, muitas vezes, digamos assim, eu gosto de usar esse exemplo, que é o exemplo da gerente. Então, assim, digamos que você quer aquela posição de gerente. Você quer muito uma posição de gerente. Você quer essa posição, você tá quase lá. É você e mais uma pessoa, você e mais uma pessoa. Sabe que existe essa possibilidade. Vai abrir essa posição em breve. Mas você continua usando o mesmo guarda-roupa de quando você era estagiária. Você continua usando o mesmo guarda-roupa de 10 anos atrás. Não está batendo. Você pode até querer ser gerente, mas o pessoal olha para você, ela ainda vê uma estagiária. Você pode até ter atitudes mais fortes, mas isso compromete sua credibilidade. É a nossa percepção de valor, que é quando você não parece ser o que você diz que é ou o que você de verdade é. Gente, isso interfere por quê? Porque a gente tem um processo de formação de imagem que ele acontece 360 graus. Ele não é só uma coisa. Os outros fatores, eles interferem e muitas vezes comprometem a nossa percepção de valor para menor. Então, o que entra aqui nisso aqui? Entra a questão da nossa imagem, entra a questão do nosso estilo, entra a questão da nossa comunicação verbal, não verbal, postura, posicionamento, entra a questão das nossas atitudes, entra a questão dos nossos relacionamentos, tá? Tudo aquilo que eu ensino dentro do Super Self. Então, a nossa imagem, ela não é só um fator, ela não é só o que você sabe fazer, o que você tem competência e credibilidade. Se você não consegue confirmar, né, potencializar toda essa mensagem no restante, a sua mensagem ela é comprometida. Então, sim, é muito importante quando a nossa imagem ela não está consistente com o que a gente quer. E é por isso que eu falo tanto disso de viver a nossa super self, viver a nossa, entender, né, aprender a viver, trazer isso para nossa vida, no nosso dia a dia, independente de qual seja a nossa realidade. Porque viver a nossa super self, ela não está relacionada, gente, com a quantidade de dinheiro que você tem na conta hoje, onde você mora, emprego que você tem, né, a tua realidade hoje não tem nada a ver com isso, ela tem a ver com todas as atitudes e decisões que você faz no hoje, independente da sua realidade e das circunstâncias. Então é isso, gente. Essa era a aula de hoje, eu espero ter agregado na vida de vocês. Se vocês gostaram, tira um print aqui, compartilha nos seus stories, coloca aqui qual foi uma das coisas que você pegou aqui como uma grande lição, como um ahá, para você, compartilha lá, me marca, que eu quero ver todo mundo que estava acompanhando aqui e todo mundo que teve sua vida um pouquinho mais edificada por essa aula de hoje. Fechado? Um beijo para todos, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchauzinho, gente!